Som. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa reunião nessa manhã. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias do livro dos Salmos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. No Salmo de número 147. Livro dos Salmos, Salmo de número 147. Vamos ler este salmo de forma responsiva. Salmo 147. Antes nós teremos a palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar a direção do nosso Deus em oração. Pai bendito, toda glória, todo louvor, toda exaltação pertence ao Senhor. Graças lhe rendemos, ó Deus, pela noite que o Senhor nos concedeu. Por esse dia, ó Deus, que o Senhor nos despertou. E pela tua graça, ó Deus, o Senhor nos trouxe à tua casa para louvarmos, ó Deus, o teu nome, para aprendermos, ó Deus, a respeito do Senhor. Graças lhe rendemos, ó Deus, pela vida desta igreja, pelos 48 anos, ó Deus, de organização dessa igreja, pelo teu cuidado, pela bênção do Senhor, ó Deus, dispensada sobre a vida desta igreja durante todo esse tempo. Nosso coração, ó Deus, se enche de alegria nesses dias, pois temos visto, ó Deus, a tua boa mão sustentando a tua igreja, ó Deus, sustentando a vida do teu povo aqui. Receba, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, ó Deus, o nosso culto. E fale conosco, ó Deus, nessa manhã, através da tua palavra, que será lida e cantada, ó Deus. É a nossa oração em nome santo de Jesus. Amém. Salmo de número 147. Nós vamos ler de forma responsiva todo o Salmo 147. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em guerra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes a erva. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do rio. Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma
Aleluia. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. O salmista nos diz que Deus conta, verso de número 4, conta o número das estrelas e chama a cada uma delas pelo seu nome. Assim também o nosso Deus nos conhece, e Ele conhece a cada um de nós, e nos chama pelo nome, e nos convida nessa manhã a louvarmos o nome do nosso Deus. Vamos cantar 2 cânticos de louvor ao nosso Deus nesse momento. Enquanto cantamos o 2º cântico, o momento é oportuno para louvarmos a Deus também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos estar cantando Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos nos estar colocando em pé, meus irmãos. Vamos estar cantando o cântico Celebrai com júbilo ao Senhor. Os irmãos que estiverem preparados podem trazer os dízimos e ofertas neste momento.
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Os irmãos podem se sentar? Vamos ter a palavra de oração, Diácono Sideucino. Oremos. Senhor Deus e Pai, nosso eterno Deus, Deus de amor, de infinita bondade e misericórdia, muito obrigado, Pai de amor, porque o Senhor nos proporcionaste uma noite tranquila, de paz, de descanso para os nossos corpos físicos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos protegeste durante a noite, nos guardando, nos amparando e nos dando a oportunidade de amanhecer, ó Pai, com vida, com saúde, para que possamos, ó Pai, termos este privilégio único de estarmos na Tua presença para Te louvar, para exaltar o Teu nome, através dos cânticos espirituais, da leitura da Tua palavra, do aprendizado, ó Pai, da mesma nesta manhã. É um privilégio, ó Pai, que muitos, às vezes, tenham essa oportunidade, mas não a abraçam, ó Pai de amor. Eles não dão ênfase, não dão valor à Tua palavra e essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Nós oramos, ó Pai, também agradecidos pelos dízimos e as ofertas que foram depositados no gasofilácio. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai de amor, a cada mão, a cada família que depositaram seus dízimos, suas ofertas aqui, ó Pai, que eles possam, ó Pai, estarem sendo supridos nas suas necessidades físicas, materiais, financeiras, se porventura houver, mas acima de tudo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja suprindo as suas necessidades espirituais, que eles possam estar, ó Pai, com compromisso em estar Te servindo, adorando o Teu nome, ó Pai, realmente, em espírito e em verdade, porque foi para isso que o Senhor nos criaste, ó Pai, para o louvor da Tua própria glória. Te pedimos também, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre o conselho desta igreja, que irá administrar essa verba, que o Senhor possa estar, ó Pai, conscientizando-os da necessidade de estar, ó Pai, fazendo um trabalho, ó Pai, com esses dízimos e ofertas, de uma maneira, ó Pai, honrosa, de uma maneira que venha honrar e glorificar o Teu nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco no restante deste dia, em escola dominical, para que possamos aprender mais da Tua palavra. Abençoa, Pai de amor, o reverendo Pastor Paulo, que ele possa estar sempre, ó Pai, com essa disposição na pregação, ó Pai, do Teu Evangelho, da Tua palavra, e onde quer que ele estiver, ó Pai, que o Senhor esteja com ele, abençoando, para que ele possa, ó Pai, sempre estar rebanhando, ó Pai, esse rebanho, ó Pai, que o Senhor confiou aos seus ombros. Te pedimos, ó Pai, que perdoe as nossas falhas e aumenta-nos a fé em Ti. É o que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses,
Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 até o verso de número 23, leitura também responsiva. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra de Deus nos fala que Cristo nos libertou do império das trevas, nos trouxe para o seu reino, para junto dele. Versículo de número 16 nos diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo estava na criação e tudo foi criado por meio dele. Todas as coisas foram feitas para ele. E no verso 16, verso de número 18, nos diz que ele é o cabeça da igreja. Ele é o chefe da igreja, ele é o Senhor da igreja. A igreja é de Cristo, ela não é nossa. Foi isso que aprendemos ontem aqui, dentre outras coisas, né? Cristo é o cabeça da igreja. E em Cristo nós somos reconciliados. Nós que éramos estranhos, versículos 21 em diante, nós que estávamos longe, éramos estranhos, fomos reconciliados em Cristo. E através dele, nós podemos hoje nos apresentar diante de Deus, santos, separados para Deus, para cultuar a Deus, para servir a Deus. Glórias a Deus, porque Ele nos reconciliou em Cristo, nos fez seus filhos e somos povo do Senhor. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos. Convido nosso irmão presbítero Odinei, que venha aqui à frente, nos eleve a Deus nessa palavra de oração. Oração de gratidão a Deus, porque fomos resgatados em Cristo e fomos reconciliados em Cristo. Deus de amor, Pai de bondade, estamos felizes, Senhor, por podermos estar nesta manhã na Tua casa. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos no nosso país de estarmos, ó Deus, livremente adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti e Te louvamos, porque o Senhor é o Deus dessa igreja.
Louvamos a Ti, ó Deus, porque podemos estar comemorando nesse fim de semana os 48 anos de organização dessa igreja. Louvamos mais ainda, Deus, porque temos a certeza que realmente o Senhor é o dono dessa igreja. Apesar de nós, pecadores, de pessoas falhas, o Senhor tem mantido essa igreja de pé e o Senhor a manterá até quando o Senhor quiser e quando o Senhor nos resgatar para o céu. Louvamos, ó Deus, pela vida das pessoas que aqui congregam. Suplicamos, ó Deus, do Senhor que o Senhor esteja nos aperfeiçoando a cada dia, nos dando, ó Deus, a santificação que necessitamos para podermos, ó Deus, estar entoando louvores de gratidão ao Senhor. Suplicamos, ó Deus, pela liderança da Tua igreja aqui, pelo conselho, pela junta diaconal, por todas as sociedades. Senhor, esteja nos fortificando, esteja, Deus, nos dando alento nos momentos de dificuldade, esteja, Deus, nos dando sabedoria nos momentos de decisões, para que o nome do Senhor seja engrandecido através dessa igreja e que a nossa igreja venha, Deus, a estar fazendo diferença na nossa comunidade, como tem feito até então. Senhor, louvamos a Ti, porque o Senhor é um Deus digno, o Senhor é imutável, o Senhor é justo. Louvamos a Deus por todos os Teus atributos. E estamos, ó Deus, muito agradecidos pela bênção que o Senhor nos concede neste mês de novembro. Fica, ó Pai, conosco, fala, Senhor, também aos nossos corações, através da instrução que será dada pelo reverendo Paulo. Que ele seja, Deus, um instrumento usado pelo Senhor para falar aos nossos corações. E pedimos que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes, o nosso entendimento. Nós carecemos do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. No nome santo de Jesus nós te oramos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus mais uma vez com o grupo Vozes em Louvor. Não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Se Jesus comprou-te no Calvário, busca logo, vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos.
Eu vou a Jesus, Cristo meu Senhor, o Salvador. a Jesus sim eu vou. Eu vou até Jesus, Cristo meu Senhor, o Salvador. a Jesus sim eu vou. Ouça o que digo, não existe amigo igual a Jesus. Pra onde irei? Se não há ninguém, com quem vou falar então? Se ninguém mais quer ouvir, quando necessito me abrir em confiança, eu vou a Jesus. Estou seguro, eu vou até Jesus. Só em Cristo há Paz e segurança, só Ele é minha rocha rocha e fortaleza. é um fundamento bem seguro, é o Senhor. Se ao meu redor ninguém me dá valor, eu tenho a Cristo, meu Senhor. meu Senhor, E digo, não existe amigo igual a Jesus. Jesus. pra onde irei me abrigar da atroz tormenta? Onde é que eu encontro o consolo na tristeza e a segurança nos momentos mais difíceis? Se minha alma está aflita, eu vou a Jesus, vou a Jesus. Só em Cristo há Paz e segurança, Ele é minha rocha rocha e fortaleza. Ele é o fundamento bem seguro, é o Senhor. Se ao meu redor ninguém me dá valor, Eu tenho a Cristo, Cristo, meu Senhor. e digo, não existe amigo igual a Jesus. Ouçam o que digo, Não existe amigo igual a Jesus. Jesus. Hoje nós vamos ficar aqui no templo reunidos em classe única, todas as classes de adultos, jovens e adolescentes. As crianças vão descer para as classes e vão estar em classe única das crianças no salão de baixo. Eu quero lembrar alguns avisos que estão no nosso boletim. No próximo sábado, no seu boletim na página 3, tem um aviso tanto quanto engraçado, mas é sério. Próximo sábado, dia 1º/11, deixa eu corrigir o aviso das crianças aqui. Cada criança vai para a sua classe, viu? Ok, cada criança vai para a sua classe. Depois lá os professores resolvem. Trabalho da UMP no próximo sábado, dia 1º/11. Próximo sábado, trabalho da UMP. Jantar com o amigo da onça. Eu não sei quem é o amigo da onça, viu, gente? Mas é o jantar com o amigo da onça. O amigo da onça é uma brincadeira, é um amigo oculto diferente, né? E todos os jovens da nossa igreja estão convidados a participar desse trabalho ali na casa da nossa irmã Dalila. Você precisa confirmar a sua presença com
com o nosso irmão Elderney ou o Sebastião. É importante você confirmar a sua presença antes para que nós possamos organizar esse trabalho. Lembre-se desse trabalho. Também o Gavi tem uma confraternização, na página 3 ainda, confraternização do Gavi na próxima terça-feira. Também procure a nossa irmã Dona Marta para acertar os detalhes a respeito deste encontro. Meus irmãos, o nosso boletim de hoje tem um pequeno resumo, um resumo bem resumido mesmo, do histórico de organização da nossa igreja. A história da igreja é muito grande, não dá para colocar tudo no boletim, né? Então tem um pequeno resumo do início do trabalho e na página 2, completando esse resumo, tem uma lista dos pastores que já pastorearam a igreja presbiteriana do Bom Jardim. Inclusive o nome do nosso irmão, reverendo Paulo Ribeiro Fontes, está aí, é o número 14, o 14º pastor que pastoreou essa igreja. Nós vamos cantar o hino de número 14, a primeira e a terceira estrofe. Enquanto cantamos esse hino, as crianças podem retirar-se para as suas salas. Hino de número 14, vamos colocar de pé, para facilitar aí a saída das crianças e dos professores. Depois nós vamos ficar bastante tempo assentados. Eu falei com o pastor Paulo que ele pode ficar bem à vontade, nós costumamos encerrar meio-dia, né? Então vamos cantar de pé, que nós vamos ficar bastante tempo sentados depois. Hino de número 14, nós vamos cantar a primeira e a última estrofe para que os nossos irmãos possam ir para as suas classes. Vamos nos louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. A igreja pode se sentar. Nós vamos passar a palavra para o reverendo Paulo Ribeiro Fontes, que estará falando à igreja nessa manhã. Estamos felizes com a presença dele aqui em nosso meio. E eu quero pedir ao reverendo Paulo que nos conte um pouco sobre onde ele mora, qual a igreja que ele pastoreia. Alguns irmãos fizeram essa pergunta ontem. O pessoal aqui é meio curioso, viu, reverendo? Então, passar a palavra para o reverendo Paulo. Ele pode ficar à vontade e fazer uso do tempo assim como achar conveniente. Muito bem, meus irmãos. Hoje eu estou servindo a Cristo como pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Fica na zona norte de São Paulo, esta igreja, bairro Santana, para quem conhece São Paulo. É a terceira estação do metrô
indo para a Zona Norte. Terceira, depois da estação Tietê do metrô. Então, quando você vai de ônibus, normalmente você desce lá na estação Tietê. Tem o terminal de ônibus e, junto com o terminal de ônibus, você tem a estação do metrô. Se você pegar o metrô indo no sentido Tucuruvi, que é norte, você vai passar na estação Carandiru, né? É a terceira, não, é Tietê, Carandiru, Santana. E a nossa igreja fica a 200 metros da estação Santana do metrô. Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Eu estou pastoreando essa igreja desde que fui aqui da região. Vocês sabem, eu sou filho aqui da região. E já estamos lá há 13 anos na igreja. Igreja é muito paciente, tolerar 13 anos o pastor não é fácil não. Mas é que eles são muito pacientes conosco lá. E estamos lá, graças a Deus, servindo a Cristo lá como pastor na igreja presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Pois não, Niceia? Ah, ela está dizendo, ela quer saber o endereço da casa para ir lá passear. Eu moro bem perto da igreja, na mesma rua. É na mesma. Eu vou dar, menina, eu vou dar, espera aí. Olha, é na mesma rua da igreja. Fica a uns 4 quilômetros. Da igreja, pertinho, isso em São Paulo é perto. É na mesma rua, só que embora a rua ganha outro nome, na igreja ela é Rua Doutor Zulquim. Aí você sobe a Rua Zulquim, ela vai ganhar o nome de Avenida Nova Cantareira na frente. Então anote aí, eu moro na Avenida Nova Cantareira, 74, apartamento 212, ok? Mas pega o telefone e liga que eu te apanho lá na estação. Tá bom? Vai ser uma alegria receber vocês lá. Eu espero que não vá todo mundo de uma vez. Vai de um a um. Como é que é, Edivaldo? Pois é. Não vou falar, não. Eu estou rindo aqui porque ontem eu brinquei com o Edivaldo e o Dinei, né? Eles são presbíteros hoje aqui, não é? Os dois. Eu falei, rapaz, vocês tinham que ter me dito isso antes. Seria uma excelente ilustração para o meu sermão. Eu ia chamar vocês dois à frente ontem e ia ilustrar o meu sermão. Porque um dos meus pontos no sermão ontem é que o futuro da igreja está garantido. Deus é poderoso, Ele é fiel e Ele vai fazer as transformações necessárias e a igreja vai chegar lá. E eu disse, vocês dois são um grande exemplo disso. Quando eu estava aqui, eu olhava para você e pensava, meu Deus, não tem jeito não. Falei, não tem jeito não. Tem, Deus muda. São presbíteros hoje. Olha, eu perdi os meus cabelos por causa desses dois aí. Brincadeira, Deus abençoe muito vocês no ministério pastoral, vocês são pastores, e eu sempre digo que vocês vão experimentar, o pastor experimenta aquele paradoxo, é um paradoxo, é a alegria de sofrer por Cristo. É um paradoxo, isso é experiência pastoral. Dói muito, mas como diz Paulo, são dores de parto. Eu estou sentindo as dores de parto novamente, até Cristo ser formado em vocês. Pastor tem que amar aquelas ovelhas dóceis. Tem algumas ovelhas que são dóceis, fáceis de pastorear. Tem algumas que são difíceis. Mas o pastor tem que amar todas elas. Que Deus dê a vocês um coração de pastor, viu? Muito bem. Meus irmãos,
Muito bem, deixe-me conversar um pouco com vocês. Eu tenho até que horas hoje? Até 11? Então tá bom, eu tenho 1h15. Que hora que normalmente terminam aqui? 10h40, tá bom. A culpa é de vocês. Mas foi porque eu quero conversar mesmo com vocês. E eu até pedi ao pastor ali uma chave bíblica, que eu vou ter que achar textos aqui. Não tem muita coisa planejada não, vai ser um bate-papo mesmo. E eu gostaria de introduzir o nosso bate-papo falando das minhas netas para vocês. Eu tenho 2 netas e um neto. A minha neta mais velha tem 3 anos, a minha neta mais nova tem 2 anos. E vocês precisam ver o quanto elas se gostam. As minhas netas se gostam muito e é uma verdadeira festa quando elas se encontram. E quando precisam deixar uma outra e ir embora para casa, normalmente se encontram lá na casa do avô, é aquele chororô, não querem ir embora, querem continuar lá. Mas as minhas netas, às vezes, elas se desentendem, elas brigam uma com a outra e a coisa fica feia. E algumas vezes eu tenho que intervir, não é? Na briga das minhas netas. Isso tem sido uma experiência muito interessante, porque eu fico tentando compreender pessoas, né? Eu sempre digo que o pastor, ele precisa ser um bom intérprete da Bíblia e ele precisa ser um bom intérprete de pessoas. Precisa entender a Bíblia e entender pessoas. As duas coisas são muito difíceis. Mas a melhor maneira de entender pessoas, Edivaldo, é você olhar para as pessoas por meio das lentes da Bíblia, não é? Esta figura é uma figura que Calvino usava, né? Calvino dizia que a Bíblia é como um par de lentes. Se você quiser entender a realidade sem as lentes da Bíblia, você tem pouca chance, não é? Pode acertar aqui e acolá, porque até um relógio parado, pelo menos 2 vezes por dia, ele está certo, né? Quer dizer, então, quem não crê na Bíblia, pode entender a vida razoavelmente, mas sempre fica aquém daquele que está olhando para a realidade por meio das lentes da Escritura. Então, se eu quero entender pessoas, eu preciso colocar a lente das Escrituras e procurar entender pessoas, não é? Olhar para as pessoas por meio das lentes da Escritura. É mais ou menos sobre isso que eu quero conversar com vocês. E aí, eu coloco a lente das Escrituras e fico tentando entender as minhas netas, não é? Analisando as minhas netas e entender como pessoas funcionam. Porque esse é o nosso papel. Como é que as pessoas funcionam? Como é que as pessoas mudam? Não é? E aí eu fico me perguntando, por que as minhas netas brigam? Por que pessoas brigam? Elas se gostam tanto, mas elas brigam às vezes. Outro dia, a Pauliane, minha filha, mãe de uma destas netas, comprou lá para a filhinha dela um celularzinho assim, desses de R$1,99, faz um barulhinho lá, de plástico e tal. E aí ela comprou 2, que ela ia lá para casa levar a filha, mas a outra neta estaria lá, ela já sabia que elas iam se encontrar, então comprou 2 celulares da mesma cor, que faziam o mesmo barulhinho, do mesmo jeito, tal, e levou lá, e se justificou dizendo, olha, eu trouxe 2 para não ter briga. E colocou um na mão de cada uma das meninas. Eles brigaram, elas brigaram. É curioso, não é? Uma queria sempre o telefone que estava na mão da outra, ou então queria os 2, queria ficar com os 2 telefones, né? Os 2 celulares de brinquedo lá. Por que a gente briga, hein, Terezinha? Por que as pessoas brigam? Por que será que as pessoas brigam?
eu fico tentando entender pessoas, não é? Por que as pessoas brigam? Por que a gente briga? Vamos colocar a lente da Escritura? Tiago pode nos ajudar. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 4, e alguém leia o verso 1 para nós. Kênia, preste atenção, que a pergunta que Tiago está fazendo é exatamente a pergunta que eu estou fazendo. Por que as pessoas brigam? De onde procedem as guerras, as contendas? Por que a gente briga? Aí está Tiago fazendo a mesma pergunta. E aí Tiago faz a pergunta de maneira retórica e dá a resposta logo, né? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Isso é muito interessante para você entender como pessoas funcionam. Quando eu tenho que intervir nas brigas lá das minhas netas, e às vezes eu chego, o que está acontecendo? Por que vocês estão brigando? A brigona sempre aponta para a outra, né? Ela não quer me dar o brinquedo. Sempre a causa da briga é o outro. É curioso que Tiago diz que a causa da briga está dentro de nós. São os prazeres que militam na nossa carne. A causa é interna. E via de regra, a gente se justifica ou procura causas fora de nós. É o outro com quem estamos brigando, ou são as circunstâncias, né? Não, dormi mal essa noite, estou muito estressado no serviço, pastor, foi por isso que eu briguei. Não é? Estou com problemas, foi por isso que eu agi daquela forma. Então a gente sempre busca a causa externa, mas a Escritura aponta para a causa interna. É muito importante você entender pessoas à luz da Bíblia e saber como é que pessoas funcionam. Como é que a Bíblia vê pessoas? Como é que a Bíblia vê o ser humano? Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, aí agora eu tenho que achar aqui na chave bíblica do pastor, porque eu não sei de cor. 2 Coríntios, eu lhe dou já o texto. Só para você ver como é que a Escritura vê o ser humano. Capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios 4, 16. O que nós estamos fazendo é colocando a lente da Escritura e olhando para pessoas, para entender pessoas. O que diz aí, Edivaldo? Leia para nós. Presta atenção, Edivaldo, como é que Paulo fala do ser humano aí. Ele fala do ser humano em duas dimensões. Há uma dimensão no nosso ser que Paulo chama de homem exterior. E há uma outra dimensão que ele chama de homem interior. Então, é assim que a Bíblia vê o ser humano. Há uma dimensão externa, homem exterior, e há uma dimensão interna, o homem interior. Eu acho que a melhor ilustração, você é mais ou menos como um iceberg. Sabe o que é um iceberg? Aquela pedra de gelo flutuante, que a maior parte fica abaixo da superfície. Então,
muito do seu ser fica abaixo da superfície. Essa parte que fica abaixo da superfície, a Bíblia chama de homem interior. Então Paulo está dizendo aí que ele não desanimava com as lutas da vida, porque as lutas da vida poderiam causar muito desgaste acima da superfície, no homem exterior, mas trazia muito proveito abaixo da superfície, homem interior. Quer dizer, havia desgaste no homem exterior, mas o homem interior estava sendo renovado, aperfeiçoado por meio dos embates da vida. Percebe? Então há essa dupla dimensão no ser humano. A Bíblia usa outros termos, outros conceitos para falar do homem interior. Por exemplo, a Bíblia usa alma, a Bíblia usa espírito. Então são termos que a Bíblia usa que são termos sinônimos. O que é alma? O que é espírito? O que é homem interior? A mesma coisa. São termos que a Bíblia usa para falar desta dimensão do nosso ser que fica abaixo da superfície. E o termo que a Bíblia usa, que eu acho que é mais completo, e a Bíblia usa mais vezes, é o termo coração. Você já viu isso na Bíblia? Coração? Não é? Então, coração, o que é coração? Não é, quando a Bíblia fala do coração, não é esse músculo que você tem na sua caixa torácica, que bate e pulsa para bombear o sangue e irrigar o seu corpo, não é? Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando desta dimensão do nosso ser que fica abaixo da superfície. Coração, alma, espírito, homem interior, tudo é a mesma coisa. Então, você não vai entender pessoas, não vai compreender como é que pessoas funcionam, se você não entender o conceito coração. A Bíblia diz que o ser humano, a Bíblia ensina que o ser humano, ele é internamente determinado. O coração, o homem interior, é o centro de controle do seu ser. Há uma correspondência entre o homem interior e o homem exterior, entre o coração e aquilo que você é. Você é o que o seu coração é. Deixe-me mostrar isso para vocês na Bíblia. Abra Provérbios. Abra Provérbios. E me dê um tempo aí para eu localizar o texto que eu quero. Abra Provérbios 27:19. Entendeu aí, Maria Martins? O que ele está dizendo é o seguinte: como na água, como é que está aí? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim também o coração do homem corresponde ao homem. A ideia aí é a seguinte: ele está falando de alguém se olhando no espelho d'água. Então você está olhando a sua imagem no espelho d'água. Então, assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim como a imagem que você vê no espelho d'água corresponde ao seu rosto, assim também o homem corresponde ao coração do homem. Percebe? Há uma correspondência. Você é o que o seu coração é.
É isso que Tiago está dizendo. Quando você briga, a causa é interna, procede do seu coração. Tiago está apenas refletindo aí, ou aplicando aí às nossas brigas, o ensino de Jesus Cristo. Jesus Cristo usa uma ilustração muito interessante. Abra sua Bíblia em Lucas. Oi. Exatamente. Espera lá, 2 minutinhos eu já te respondo. É que eu tô aqui dividindo a minha atenção. Faz a pergunta novamente, desculpe. Sim. Tá. Eu pretendo chegar lá, mas eu lhe adianto. É que, por enquanto, eu só estou dizendo que você é determinado pelo seu coração. Você foi projetado para funcionar a partir do seu coração. O seu coração é o centro de controle do seu ser. Você é motivado pelo seu coração. As suas escolhas, as suas preferências, os seus sentimentos, as suas palavras, tudo isso é motivado pelo seu coração. A boca fala? Não faça essa diferença entre mente. Você fez aí a distinção entre cérebro e intelecto e emoção. A Bíblia não faz essa distinção. Coração é tudo que você é internamente. De onde procedem os seus pensamentos? Do seu homem interior, do seu coração. De onde procedem os seus sentimentos? Do coração. É do coração que procedem as fontes da vida. Na linguagem bíblica, você pensa com o coração, você sente com o coração, você escolhe com o coração, tudo procede do seu interior. Por isso que Provérbios diz, a prioridade número 1 da sua vida, sobretudo, do que se tem que guardar, guarda o quê? Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que você é procede de lá. Tudo que você fala procede de lá. Tudo que você pensa procede de lá. Tudo que você escolhe procede de lá. Por isso cuida do teu coração, cara. O problema é que a gente cuida mais do cabelo quando tem do que do coração, né? Cuida do teu coração, porque de lá, é assim que você foi projetado para funcionar. Agora, a má notícia é que o seu coração foi corrompido. Você foi corrompido na fonte do seu ser. É lá que você foi estragado. E tudo que procede de lá agora, procede de alguma forma de uma fonte que foi contaminada. É como você contaminar a nascente de um rio. Tudo que sai de lá agora, sai poluído. E onde é que Deus falou que vai mudar você? Vou tirar o seu coração de pedra. É lá que Deus vai trabalhar e vai mudar você. Fala, Esdras. Quem falou isso foi Paulo. É o outro Paulo. Ok, Esdras, não sou eu. Mas aí eu vou explicar. Eu vou explicar. Paulo estava falando lá, Esdras, naquele contexto
das suas lutas no ministério. Paulo sofreu açoites, Paulo foi perseguido, naufrágios. Ele faz uma relação ali, não é, das suas lutas. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tinha tudo para ficar desanimado com a vida e com o ministério. Tudo. Coisa não foi fácil para mim, não. Aí Paulo está dando a razão pela qual ele não desanimava. Ele diz: sabe por que eu não desanimo? Porque ainda que o meu homem exterior se corrompa no sentido de se desgastar, não é corrupção moral, no sentido de se desgastar. Porque a vida é dura, não é, Esdras? O próprio tempo vai desgastando o nosso ser. As decepções, as pressões, as lutas. A gente vai perdendo o vigor, vai perdendo as forças, não é? Então, eu estou sendo corrompido no meu homem exterior. Se vocês pensarem no reverendo Paulo, quando passou por aqui, nós jogávamos bola ali naquela quadra ali no centro comunitário. Eu metia a bola debaixo das pernas desses caras tudo aqui, ó. Não era? Olha, metia a bola debaixo das pernas desses caras aqui, fazia, acontecia. Hoje, se você me vir jogando bola, Esdras, você dá risada. Rapaz, o negócio ficou... Isso significa que no meu homem exterior, eu fui corrompido, desgastado. Mas Paulo diz: eu não desanimo, porque embora haja esse desgaste no homem exterior, Esdras, no homem interior, eu estou sendo renovado. E no homem exterior eu sou um homem pior do que aquele que pastoreou essa igreja, mas no homem interior eu sou um homem melhor. Eu fui aperfeiçoado no homem interior. Percebe? Assim é o crente. À medida que o tempo vai passando, ele pode se desgastar no homem exterior, mas no homem interior ele está sendo renovado dia após dia. Esse é o ponto. Pois não, Darcy, desculpe. Ah, é? Oi. Sim, acho que sim. Pode sim. Mas então o meu ponto aqui é o seguinte: você é internamente determinado. Aquilo que você faz, é claro, você é externamente condicionado. Você é, em alguma medida, resultado do meio. Você é influenciado, sim. Você não pode ignorar as pressões externas. Mas o que a Bíblia diz é que isso não é determinante. O que determina as suas escolhas é interno. Deixa eu explicar. Normalmente, eu não vou gastar minha água aqui não, mas normalmente eu faço o seguinte: eu pego um copo d'água assim, quando eu quero ilustrar isso. Tem mais lá, Terezinha? Mas eu pego o copo d'água, normalmente, e eu seguro ele assim na mão, e bato assim no meu braço, até a água derramar. Aí eu pergunto para as pessoas: por que a água derramou? Normalmente eles falam assim: porque o senhor bateu no seu braço. Aí eu repito a pergunta com uma entonação diferente. Eu falo assim: por que derramou água do copo? Alguns pegam, mas a maioria não pega. Repete a resposta: não, a água entornou porque o senhor bateu. Aí eu pergunto assim: por que não entornou Coca-Cola do copo? Eles falam: porque o que tinha lá dentro era água. Quando você é pressionado por fora, de fora, quando as pessoas pecam contra você, quando você é injustiçado, quando as circunstâncias da vida lhe apanham, você é sacudido como aquele copo, o que sai de você já estava lá. A sua tendência é falar: não, saiu porque ele me balançou. Não, já estava lá, só revelou o que estava lá dentro. Aquela situação só serviu para mostrar o seu coração. Só pôs para fora o que já estava lá. Você põe a culpa no outro: não, eu fiz isso, porque ele me provocou.
Não, você poderia ter reagido de maneira diferente. Você escolheu reagir daquela forma, por quê? Foi determinado internamente. Você é externamente influenciado, mas isso não é determinante. Você pode escolher reagir de maneira santa, mesmo quando as pessoas pecam contra você. Difícil não, impossível para você. A má notícia é que você não pode mudar o seu coração. A boa notícia é que Deus está comprometido em mudar para você. Quem falou? Sem querer, querendo? A senhora está assistindo Chaves, hein? Nós fomos corrompidos, não é? Aliás, Dinei, você não pode não apenas mudar, você não pode sequer sondar o seu coração. Aí entra aquela questão do coração enganoso. Jeremias diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E ele diz mais: quem o conhecerá? Você não pode sequer sondar o seu coração. Por isso é que o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração, dá uma olhadinha lá dentro, vê se há algum caminho mau, vê se tem alguma coisa feia lá que precisa mudar, e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, o coração, você não pode sequer sondar o seu coração. Mas Deus está comprometido em mudar você a partir do coração. E é assim que as pessoas mudam. Porque esta é a mudança que Deus faz, essa é a mudança que permanece e que glorifica a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas. Deixe-me aprofundar esse... Lucas, se não me engano, deixa eu ver aqui. Lucas capítulo 6, lá para o verso 40, 42, Jesus usa uma figura e uma ilustração muito importante aí. Acho que é 42, se não me engano. Como é que é 42? Como é que leia aí o 42, 6:42 de Lucas. — 6:42, onde ele fala da árvore boa que produz fruto bom. Onde é que é? Começa aí. Então leia o 43. Alguém leia para mim. Leia de novo o próximo verso. Continua lendo. Mariana, preste atenção o que Jesus está dizendo aí. Jesus está usando uma ilustração muito esclarecedora. Ele está tirando aí da agricultura uma figura para ensinar como é que pessoas funcionam. Ele está dizendo aí: gente funciona igual árvore. Cada árvore dá fruto de acordo com a sua espécie, sua natureza. E gente produz comportamento de acordo com o seu coração. Jesus diz: você não colhe manga do pé de goiabas, da goiabeira. Se algum dia você vir um pé de mamão produzindo abacate, pode correr que alguma coisa está errada no universo. O universo entrou em colapso, não é? Cada árvore produz fruto de acordo com a sua natureza. Aí Jesus diz: assim também o homem bom do tesouro do seu coração tira coisas boas. O homem mau do tesouro do seu coração tira as coisas más. Em outras palavras,
tanto as suas boas ações, quanto as suas ações más, são determinadas pelo coração. Qual a implicação disto? Se há esta correspondência entre o homem interior e o homem exterior. Se há esta correspondência entre comportamento e coração. Qual a implicação disso? A implicação disso é que é tolice querer mudar comportamento sem mudar coração. A gente faz muito isso na criação de filhos. A gente quer apenas mudar comportamento, né? E a gente deixa o coração sem ser trabalhado. Aí a gente usa manipulação, chantagem emocional, mamãe vai ficar triste. Não é assim? Compra você. E aí a gente... Imagine que o sujeito tem lá no quintal dele um pé de laranjas, que só produz laranjas amargas, secas, que não serve nem para fazer doce. E aí um dia a esposa fala com ele, lá, corta aquele pé de laranja lá, só fica sujando de folha o quintal lá, dá uma mão de obra danada para ficar varrendo aquilo lá, e a gente não consegue colher uma laranja boa daquele pé de laranja lá. Mete o machado naquilo lá, corta aquilo lá. E ele diz, não, querida, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o nosso pé de laranjas. Aí ele vai lá no supermercado e compra uma caixa de laranjas docinhas, suculentas. E aí ele compra linha de pescar, aquela linha de nylon invisível. Arranca todas as laranjas secas e amargas e amarra laranjas doces e suculentas. Chama a esposa e fala, querida, agora nós temos outro pé de laranja. Pode se deleitar, pode colher as laranjas, só laranja docinha. O que vocês acham dessa transformação? Hein? Se não colher aquelas laranjas lá bem rápido, elas vão apodrecer. E que tipo de laranja aquela árvore vai produzir na próxima estação? Isso é mudar comportamento sem mudar coração. Esse é o tipo de mudança que a gente, às vezes, na criação de filhos, a gente quer provocar. A mudança que Deus faz, ela muda o coração. É claro que a gente quer mudar o comportamento e Deus quer mudar o comportamento também. Só que a mudança do comportamento é uma consequência da mudança do coração. Percebe? O ponto aqui. Então, quando eu vou intervir lá na briga das minhas netas, eu não sei o nível do entendimento delas ainda. Eu sei que quando eu vou falando assim com elas, elas ficam olhando para mim assim com a boca aberta assim, né? Não sei se é por causa da figura do avô, ou porque às vezes eu falo meio bravo, não é? Mas eu não sei o nível do entendimento delas. Mas normalmente eu ensino essas coisas para elas numa linguagem mais acessível, é claro, quando eu tenho que interferir. Aí quando eu chego, mas o que foi? Estão brigando por quê? O que está acontecendo? Não quer me dar o brinquedo. Aponta para outra. Aí eu normalmente digo, olha, eu acho que não é por causa do brinquedo que vocês estão brigando, não. Eu acho que o vovô sabe. Sabe por que vocês estão brigando? É por causa do coraçãozinho. A gente tem um coraçãozinho que não gosta de dividir. Coraçãozinho nosso é enganoso, é um coraçãozinho sujo. Aí fica olhando para mim assim, né? Não sei se estão entendendo, não. Normalmente a gente termina com oração. Eu falo, vamos. Olha, e sabe por que o vovô sabe disso? Porque a Bíblia diz que é assim. O coração do vovô é assim também. O coração do vovô é egoísta, não gosta de dividir. Vão pedir o Papai do Céu para mudar o nosso coração? Vão pedir?
Aí eu oro, elas repetem: Papai do céu, muda o coração do vovô, muda o coração da vovó, muda o meu coração, muda... Eu não sei exatamente o efeito disso. Eu sei que pessoas funcionam desse jeito. A Bíblia diz que é assim que gente funciona. E eu não posso mudar o coração das minhas netas, mas Jesus pode mudar. E ele está comprometido em fazer essas mudanças. Então, a consequência disto é que mudança acontece a partir do coração. Até que hora mesmo? 10h40, né? Então, veja bem. Agora a pergunta é a seguinte: se Deus é quem muda o coração, e se essa é a mudança que Deus faz e glorifica o seu nome, eu tenho alguma responsabilidade nisso? Se eu não posso sequer sondar o meu coração, então eu não tenho nada que fazer? O que vocês acham? É uma das coisas que nós podemos fazer, né? Orar e pedir ao Senhor para mudar o nosso coração. Mas eu acho mais do que isso. Eu acho... abra sua Bíblia em Filipenses. Deixa eu achar aqui o meu texto. Parará. Não, desenvolvei a vossa salvação. Leia para nós aí, reverendo. Acho que já deu aí, reverendo, para o que eu quero. Muito obrigado. Preste bem atenção. A minha pergunta eu tenho alguma responsabilidade nesse processo de transformação que Deus está levando a efeito na minha vida? Porque se você é cristão, você está sendo aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento é a partir do homem interior. Nós já vimos isso, não é? Agora a pergunta eu tenho alguma responsabilidade? Eu creio que esta passagem que o reverendo Wagner leu para nós, ela me diz que sim. Paulo está dando uma ordem: desenvolvei a vossa salvação. Percebe? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a salvação você pode falar dela em 3 tempos. Você pode dizer, eu já fui salvo. Você pode dizer, eu serei salvo. E você pode dizer, eu estou sendo salvo. Já parou para pensar nisso? Você pode dizer, eu já fui salvo da condenação do pecado. Não é verdade? Paulo diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então não há mais condenação se você está unido ou unida a Cristo pela fé. Mas eu posso dizer que eu serei salvo ainda da presença do pecado. Eu ainda trago no meu ser, não é?
eu trago ainda a presença do pecado. E eu posso dizer que eu estou sendo salvo do poder do pecado, não é? Estou sendo salvo do poder do pecado. Se você quiser usar um outro termo, é o que a Bíblia chama, a teologia chama de santificação progressiva. Então Deus está transformando você gradativamente. Já parou para pensar nisso? Qual é o alvo da soberana vocação de Deus para a sua vida? Para onde Deus está levando você? Você haverá de ser como Jesus Cristo é. Paulo diz que você foi predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Deus predestinou você para que você fosse exatamente como Jesus é. E isto é um processo. Agora, este versículo que o reverendo Wagner leu, me faz concluir que você participa desse processo. Porque é uma ordem: desenvolvei a vossa salvação. Deus está mudando você. Deus está consertando você. Já fez muitas mudanças, não é verdade? Mas tem tanto por mudar ainda, não tem? Nenhum de nós chegou lá ainda. Agora Deus muda você e a mim, Ele conserta você e a mim, não como conserta uma máquina. Quando você conserta uma máquina, a máquina é passiva nas suas mãos, não é verdade? Ela não participa do processo. Mas você não é máquina. Você é pessoa, imagem e semelhança de Deus. E Deus quer que você participe do processo. Então, desenvolvei a vossa salvação. Você participa do processo. Mas preste atenção no versículo seguinte. Qual é a razão pela qual Paulo manda você desenvolver a sua salvação? Por quê? Qual é a razão? Então, Flávia, preste atenção. Por que você tem que desenvolver a sua salvação? Qual é a razão que Paulo dá? Porque Deus efetua em você tanto o querer, o desejar, quanto o realizar. Deus está trabalhando em você, gerando em você desejos santos e habilitando você a andar nos caminhos dele. Pode falar. Tá. Ok. A sua pergunta é a seguinte: como eu harmonizo a soberania de Deus e a liberdade e a responsabilidade humana? Não é essa a sua pergunta? Se Deus controla todas as coisas, se Deus é soberano, então eu não posso ser responsável. Tá. Você já é nova criatura. Deus já está trabalhando em você. Está em operação na sua vida o maior poder do universo. Paulo, no início da epístola aos Efésios, ele diz: eu oro para que Deus abra os olhos de vocês, dê a vocês espírito de entendimento, a fim de que vocês compreendam a grandeza do poder que está operando em vocês. E aí imediatamente ele diz: é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: Flávia, desenvolva a sua salvação, porque Deus está operando em você. Se Deus não tivesse operando em você, sabe o que Paulo ia dizer para você?
Desista dessa luta, menina. Jogue a toalha. Você nunca vai conseguir. Você está lutando com uma força que é muito mais poderosa do que você. O pecado é uma força tão poderosa que escravizou você boa parte da sua vida. Percebe? Então você desenvolva a sua salvação, porque Deus está operando em você. A melhor ilustração que eu dou para isso é a seguinte: Jesus estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Tinha um sujeito lá com a mão mirrada, ele era aleijado. Aí Jesus falou com ele assim: levanta a sua mão. Se esse cara fosse um paulistano da gema, ele podia dizer assim: tá me tirando, ô meu? Você está me tirando? Está zoando de mim? Não é? O pessoal lá em São Paulo que fala assim: você está me tirando? Não é? Ele não poderia ter dito: levanta minha mão. Não posso. Mas a Bíblia diz que aquele sujeito acreditou e pela fé ele fez aquilo que Jesus mandou ele fazer. E surpreendentemente, ele fez o que não podia fazer por si mesmo. Ele fez na força que Deus supre. Hoje o Senhor me dá ordens que eu não posso obedecer. Às vezes Ele fala: perdoa. E eu digo: não, eu vou vingar. Perdoa. Eu não posso, eu não consigo. A resposta é: eu vou acreditar, eu vou crer e fazer aquilo que Ele está mandando fazer ou não? Eu vou fazer as coisas do meu jeito ou do jeito dele? Aqueles que se dispõem a fazer as coisas do jeito dele são habilitados por ele a fazer o que não poderiam fazer por si só. Entendeu? Você desenvolve a sua salvação, é você que desenvolve, mas você desenvolve na força que Deus supre, não na sua força. Ah. Quando o povo hebreu sai do cativeiro do Egito, o primeiro obstáculo deles foi o mar vermelho. Então Moisés, diante daquela situação, ele diz assim: agora, Senhor, o que eu faço? Aí Deus responde para ele assim: diga ao povo que mate. E se o povo não tivesse machado? É exatamente. A responsabilidade do povo ali, Deus ia agir soberanamente. Ele estava agindo soberanamente. Mas ao mesmo tempo, dentro da sua soberania, ele lança ao povo a responsabilidade. Então hoje, para nós que somos agentes livres, nós estamos constantemente diante dessa situação. Deus está sempre agindo soberanamente sobre as nossas vidas, mas ao mesmo tempo Ele lança sobre as nossas vidas a responsabilidade de irmos, de marcharmos ou não. E aí a gente sofre o desfruto das consequências dos nossos atos. E o povo atravessou porque eles decidiram, dentro daquilo que eles chamaram para si a responsabilidade, de marchar também até os juntos pelo mar vermelho. A gente sempre pensa no Evangelho, que é poder de Deus, é Deus trabalhando em nós, apenas para a vida futura, não é? O Evangelho é a boa notícia de que eu estou livre da condenação eterna. Mas Evangelho é provisão de Deus para você viver agora, esta vida no presente. Olha o que Pedro diz. É Pedro que diz aí, deixa eu achar aqui. Primeira epístola de Pedro, tudo aquilo que conduz à vida e à piedade. Deixa eu ver a sua Bíblia aqui, Edivaldo. É isso mesmo. Olha só, capítulo 1.
Não, é a segunda epístola, capítulo 1, verso 3. Veja, aí ele vai a partir daí, de maneira longa, dizer para você desenvolver a sua salvação, né? Mas ele começa dando a razão pela qual você deve desenvolver a sua salvação. Qual é a razão? Visto como, ou seja, uma vez que, considerando que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à... Ou seja, uma vez que Deus está operando em você, uma vez que você está perfeitamente equipado ou equipada para o viver que agrada a Deus, comece a viver desse jeito. Esforce-se para viver desse jeito. Você não poderia viver desse jeito por você mesmo, mas já tem sido doado a você tudo que você precisa para viver de maneira santa. É isso que Pedro está dizendo. Visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Abra Efésios. Mas aí fala mais da certeza da conclusão da obra. Efésios mostra que o grande poder de Deus está operando em vocês. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Continue lendo isso. Olha, preste atenção. Então Paulo está dizendo que orava pelos seus leitores de Éfeso. Agora, o que Paulo pedia nas suas orações? Continue lendo. Então ele está dizendo, eu peço a Deus para abrir a mente, os olhos de vocês, dê espírito de entendimento, dê espírito de revelação, ajude vocês a compreender uma coisa. Por que Paulo pedia para que Deus abrisse o entendimento deles? Então veja bem, Paulo diz, eu quero que Deus abra e ilumine os olhos de vocês, primeiro, para que vocês saibam qual é a esperança do chamamento de vocês, para onde Deus está levando vocês, qual é o alvo de Deus para a vida de vocês. O alvo de Deus para a vida de vocês não é conforto, não é riqueza, não é saúde. O alvo de Deus para a vida de vocês é santificação, é aperfeiçoamento. Deus vai fazer de vocês seres perfeitos como o Filho dele é. E vocês foram chamados para ser aperfeiçoados, não para ter uma vida confortável. Esse é o alvo, esse é o ponto. Então, primeira coisa que deviam saber. Segunda coisa. Para que vocês entendam que não tem coisa mais importante na vida. Essa é uma riqueza gloriosa. Ser restaurado à imagem de Cristo não tem preço, vale a pena. Esse deveria ser o seu maior desejo. Paulo falou, eu considero tudo refúgio, tudo perda pela sublimidade de ser achado em Cristo. Cristo é o nosso maior tesouro, vale a pena ser transformado à imagem de Cristo. Continue lendo. E eu oro também para que vocês possam ter os olhos de vocês iluminados, para que vocês saibam a grandeza do poder para com vocês. Ou seja, eu oro para que vocês saibam a grandeza do poder que está operando em vocês, que está em operação na vida de vocês. Que poder é esse? Ele vai explicar.
Olha aí, eficácia da força do seu poder. Ele quer que você entenda que tipo de poder que está operando na sua vida. Continue lendo. Esse poder é o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, Cristo estava debaixo das garras da morte. E aí Deus, por meio do seu grande poder, arrancou Cristo da sepultura e o fez assentar no trono à sua direita, sobre o controle de todo o universo. Esse mesmo poder que Deus usou naquela ocasião, que está operando na sua vida. E só esse poder poderia ter feito isso com você e comigo. É o mesmo poder que trouxe o mundo à existência. Haja luz, houve luz. É o mesmo poder que pegou esse cara aqui e fez dele um presbítero. Tinha que ter um poder muito grande para fazer isso. É o mesmo, é sério, é isso mesmo. É o mesmo poder que me tirou das garras do pecado. E não apenas lhe deu vida naquele dia, mas você continua plugada nessa tomada de poder. Esse poder continua trabalhando em você. Agora você está perfeitamente habilitada para viver aquele tipo de vida que agrada a Deus. Por isso, viva. Persegue? Esse é o ponto. É isso que Paulo está dizendo. Você está habilitado para viver aquele tipo de vida que agrada a Deus. Então, considerando que você está habilitado, comece a viver desse jeito. Aí é a mão mirrada lá, não é? Você sabe qual é o nosso problema, Flávia? Incredulidade. A gente não crê nisso. Nós somos incrédulos. Aí a gente pensa, não vou conseguir fazer isso. Perdoar essa pessoa eu não consigo. É mais fácil para mim guardar ressentimento, mágoa ou vingar. Então deixa como está. Eu não tenho força para fazer isso. A questão é, eu vou acreditar em Cristo ou não? Desenvolvei a vossa salvação. Só para terminar, que o meu tempo esgotou, uma outra maneira de mostrar isso. Nosso papo vai ficar para uma outra ocasião. Podia mostrar mais coisas, mas só para terminar, uma figura muito joia que Paulo usa em Romanos. Abra Romanos. Edivaldo, eu me apropriei da sua Bíblia aqui, cara. Cara, você tá um agiota mesmo, hein? Tá doido. É quando Paulo fala, ele tarará, agora pôs, a nossa relação com a lei. Romanos. Não, deixa eu localizar aqui na chave bíblica que é melhor. Ok, é isso mesmo, quer ver? A analogia do casamento, 7. É essa analogia que eu quero achar aí. Leia para mim a partir do verso 1. Olha que analogia, que ilustração bonita Paulo usa aí. Para falar da sua relação com Cristo.
Preste atenção. Olha a figura que Paulo usa aqui. Mas lindo isso aqui, vale a pena. Paulo está dizendo o seguinte: antes, ele está pensando numa pessoa, religiosa, bem intencionada, que quer mudar a sua vida apenas a partir do exterior. É aquela pessoa que está amarrando laranja na laranjeira, entendeu? Acha que é mudar comportamento que conta. Quem fazia assim eram os fariseus dos dias de Jesus. Lembra? Eles queriam mudar comportamento sem mudar o interior. Jesus falou: vocês lavam o copo por fora, mas deixam os copos sujos por dentro. Hein? Então, mudança exterior. Então, Jesus está pensando em alguém assim, alguém religioso, sincero, que quer viver uma vida que agrada a Deus, mas apenas amarrando laranja na laranjeira. Então, essa é a época que você estava, aí ele usa a figura do casamento. Essa pessoa estava casada com a lei. Naquela época, ele diz aí que o que ele produzia, não é? O tipo de filho gerado nesse casamento dele com a lei, que era um estilo de religião legalista, era só fruto ruim. Porque a lei não pode mudar o coração, não é? Paulo está comparando aí esse casamento seu com a lei antes de Cristo na sua vida. A lei era um marido exigente, mas que não ajudava nada. Não tem marido assim? Marido exigente que não ajuda, não lava uma louça e quer tudo na hora e no jeito. Tem marido assim, não é? A lei era um marido exigente, não é? Marido exigente. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E você bem intencionado, querendo agradar a Deus, e não conseguia fazer. Religião legalista é igual subir uma escada rolante de trás para frente, não é? Você sobe um degrau, ela te joga 2 para trás. Você sobe um degrau, ela joga 2 para trás. É um fardo pesado esse tipo de religião, não é? Bem intencionado, eu quero agradar a Deus. O legalismo, essa relação com a lei, vai te levar a 2 situações. Ou ao desespero, se você for sincero, você vai ficar desesperado, porque você sabe que não está agradando a Deus, no fundo sabe que não. Ou então, a hipocrisia, a superficialidade, não é? Aí você faz um código de leis que você consegue cumprir, né? Não pinta a unha, não corta cabelo, não vai ao cinema, aí eu estou ok, então eu estou bem. Percebe? Era assim que os fariseus faziam. Então, naquele tempo você estava casada com a lei, diz Paulo, era isso que você produzia. Mas o casamento dura enquanto ambos os cônjuges viverem, não é isso que Paulo diz aí? Um dos cônjuges morreram no seu casamento. Foi você que casou, você que morreu. Quando é que você morreu? Em Cristo. Então o seu casamento com a lei acabou. Quando um cônjuge morre, o casamento acabou. Agora você que morreu, aí a ilustração de Paulo fica meio manca, né? Porque Paulo fala que você que morreu, mas você mesmo morto casou com Cristo. Você estava casado com a lei, mas você morreu em Cristo. O seu casamento acabou com a lei. Agora você casou com Cristo. Cristo é um marido diferente da lei. Cristo é um marido exigente, muito exigente, mas ajuda. Ele fala, perdoa. Não consigo. Perdoa. Eu te ajudo, vem cá, vamos lá que eu vou fazer com você. Aí ele vai e te ajuda. Porque Cristo está trabalhando a partir do seu coração. Entendeu, Flávia, como é que você é responsável?
É mais ou menos, claro, toda ilustração tem as suas limitações, não é? Você já pegou na mão de uma criança, antigamente fazia isso, eu não sei, as pedagogas aí, eu não sei como é que funciona hoje, mas pegar na mão de uma criança para ensinar a escrever, não é? Então, aí pega na mão dela, escreve, olha que lindo que você escreveu, ela, oh, que lindo que eu fiz, não é? É assim que Cristo faz conosco, não é? Quer dizer, Ele pega na sua mão e faz você viver aquele tipo de vida que agrada a Deus. Quer dizer, você que vive responsavelmente, mas na força que Deus está suprindo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em você, tanto o querer quanto o realizar. Se Deus não estivesse operando em você, Paulo diria, desista, minha filha, você nunca vai conseguir, jogue a toalha. Então, Flávia, todos os dias eu me esforço para viver a vida que agrada a Deus. Às vezes a minha obediência é meia boca ainda, porque a Terezinha está dizendo aqui que a minha obediência é meia boca, porque as minhas netas me tiram do sério. Está vendo? A culpa é minha neta. Não, a culpa é o meu coração. As minhas netas só me sacode. Aquilo que sai já estava lá. Ela me sacode. Às vezes eu tenho que depois pedir desculpas à minha neta. Falar, filha, desculpa, o vovô mostrou a feiura do coração. Mas você está expondo a feiura do coração. E Deus faz isso porque Deus quer. Quando Deus coloca você em situações e às vezes Deus sacode a gente. Deus sacode. Por que Deus sacode você igual sacode o copo? Porque Ele quer expor para você a mudança que Ele quer fazer no seu coração. Como é que Deus sacode você? Às vezes um relacionamento difícil, colocando pessoas difíceis na sua vida. Às vezes o desemprego, Deus está sacudindo você. Às vezes uma enfermidade. Às vezes a perda de um ente querido. Deus está sacudindo você. Por quê? Porque Deus quer mostrar o que está dentro de você, o que Ele quer mudar nesses dias. E Ele quer que você participe, que você colabore com este processo de mudança. Como o nosso coração é enganoso, esse processo às vezes, ele é desconfortável, sabe? Ninguém gosta de ser exposto, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espelho, não é? Que você olha a sua própria feiura. Não é isso que Tiago diz lá? Que a Bíblia é um espelho. Quando você acorda de manhã, o que você faz? Vai olhar lá no espelho o estrago que a noite fez, não é? Então a Bíblia mostra a sua feiura a fim de que você se conserte. E Deus usa pessoas para ajudar a expor o seu coração. É que a gente não gosta muito, isso é desconfortável, mas é necessário. É necessário. Quando você vê a sua feiura lá no espelho de manhã, você não fica brigando com o espelho, né? Você agravou o espelho, obrigado, porque agora, senão ia sair desse jeito para a rua, que coisa horrível, não é? Então eu vou me arrumar aqui antes de sair, não é assim? Outro dia nós vimos de uma visita pastoral, eu e a minha esposa, e eu termino com esse caso. Vimos de uma visita pastoral, e uma irmã depressiva que eu fui visitar, muito depressiva, e eu falava com a minha esposa, eu não entendo, tem gente que fica olhando para o próprio umbigo, e aquela irmã precisava, a chave para entender a vida é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente fica voltado para si mesmo e tal, e falando com a minha esposa sobre amar o próximo como a si mesmo e tal, e subindo uma rua assim e tal, e aí veio uma senhorinha assim de carro, e a preferência era a minha, e pum, nós brecamos assim um em cima do outro, né? Eu abri os meus braços assim, falei, ô Dona Maria, pensei comigo, né? Vai pilotar fogão. Vai pilotar fogão. Aí a minha esposa falou assim,
Isso não é amar o próximo como a si mesmo. Aí eu fiquei irritado, sabe? Eu falei, ô Eliane, quando eu prego essas coisas, eu não estou dizendo que eu sou 100% nessas coisas. Eu prego um padrão muito mais alto do que a mim mesmo. Eu prego o padrão de Deus e tal. E comecei a falar nervoso dentro do carro. Aí eu percebi que eu estava chateado e nervoso, em vez de estar agradecido, né? O que ela fez? Foi expor a feiura do meu coração. A gente não gosta de ser exposto, né? Eu devia ter ficado agradecido a ela, porque ela mostrou que, de fato, aquilo que estava nos meus lábios não estava no meu coração. Pessoal, o que eu quero que fique desse bate-papo com vocês? Foi um bate-papo mesmo, não foi uma aula não, só um bate-papo sobre coisas interessantes a respeito desse assunto. Eu quero que vocês entendam pessoas, como é que você funciona, como é que as pessoas funcionam. Você funciona a partir do seu coração. A consequência disso, a implicação disto, é que a mudança que Deus está fazendo em você é a partir do seu coração. Então, comece a olhar para o seu próprio coração, comece a ler a Bíblia nessa perspectiva, comece a colaborar com esse processo de mudança que Deus está fazendo. E saiba, você só estará pronto e acabado no dia de Cristo. Você será irrepreensível naquele dia. É uma mudança que vai durar toda a sua vida. É de glória em glória, é gradativamente. E vocês devem ajudar uns aos outros nesse processo de mudança. Cuidar uns dos outros, não é? A fim de que vocês possam crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado pela paciência do bate-papo, e eu espero que de alguma maneira o Espírito Santo pega tudo isso, a miscelânea que a gente conversou aqui, e aplique no coração de vocês de alguma maneira e abençoe a vida de vocês de alguma maneira. Desculpe, o tempo passou, o Darcy falou que era 11 horas, eu acreditei. Me perdoa, reverendo. Meus irmãos, quero só dar um aviso aqui antes da gente orar para encerrar. O seu Heitor, conhecido da igreja, já foi diácono aqui da nossa igreja. O seu Heitor ainda está hospitalizado. Peço à igreja continue orando por ele. E o nosso irmão presbítero Brás, a sua família está enlutada mais uma vez essa semana. Nosso irmão presbítero Brás perdeu um cunhado que faleceu nessa última sexta-feira. Peço à igreja que continue orando pelo nosso irmão presbítero Brás e pela família, né? Por toda a sua família que está vivendo esses dias aí difíceis, né? Perdeu o filho há uma semana atrás, perdeu agora o cunhado, seu Heitor também, parte da família do nosso irmão Brás. Que a igreja esteja orando por ele, aqueles que puderem estejam visitando nosso irmão também. Vamos ter uma palavra de oração, encerrando assim a nossa reunião nessa manhã. Convido nosso irmão presbítero Edivaldo Pantoja, que nos eleve a Deus nessa palavra de oração. Ó Deus, nós queremos dar graças ao Senhor, pois sabemos, ó Deus, que a fidelidade do Senhor não está condicionada à nossa fidelidade. Aprendemos nesta manhã, ó Deus, que precisamos olhar para as Escrituras para entendermos o nosso irmão, mas principalmente, ó Deus, entendermos a nós mesmos. Sabemos, ó Deus, que a nossa boca fala, que o nosso coração está cheio. Por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos molde por meio do nosso coração, para que possamos estar transbordando alegria, sinceridade, para que possamos, ó Deus, estar transbordando o amor que o Senhor dispensa à vida de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por estes momentos tão preciosos que nós passamos na Tua presença nesta manhã. Agora, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Esteja, ó Deus, nos aperfeiçoando a cada dia e nos preparando para o culto que iremos prestar ao Senhor logo mais. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até logo mais à noite. Nosso culto às 19h30. Traga os seus visitantes.